Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. 7h mais 36 minutos, 7h36. Nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 13 de junho de 2023. A hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas RAR, desde 1921 sempre presente. E nós já estamos aqui com o nosso trio, né? A dupla, na verdade, a dupla de comentaristas. O trio já está aparecendo para você aí na telinha do Repórter Cultura. Você que acompanha a gente aí através das nossas mídias sociais, nossa transmissão pelo nosso Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Acabou de chegar por aqui também o Osmar Bento Campreguer, ao qual já cumprimento nessa terça-feira. Osmar, seja bem-vindo por aqui, quase que perde o sacolão, hein? Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia aos ouvintes e bom dia ao Aldori. O meu atraso se deu por causa de um caminhão aqui. Ah, um caminhão. Muito bem. Ô, Júlio, um abraço para você. Seja bem-vindo também nesta terça-feira. Um abraço, né? Muito bom dia aí, Odair, Osmar, Aldori, o Júlia, né? A nossa equipe técnica ali e aos nossos queridos ouvintes. Muito bem, vamos começar nosso Política com Pimenta de hoje. Olha, o primeiro tema que os nossos comentaristas vão utilizar hoje aqui para o debate é o seguinte: o Lula tem sido aconselhado, é uma matéria inclusive que saiu na Veja aqui, pela própria base, a agir à revelia de Lira e criar uma base própria ali na Câmara. E o principal conselheiro dele a respeito dessa situação, sabe quem é? Pois é o Renan Calheiros, que está aconselhando aí o Lula a utilizar aí uma base ou criar uma base própria de apoio à revelia de Lira. Essa briga Lira-Lula, legislativo, executivo, será que vai prosperar, Osmar? O que vai dar isso, hein? Bom, na realidade é uma situação complexa, porque não deveria o Lira ter essa força que ele tem, porque parece que ele tem a bancada, que é um poder paralelo, ele tem uma bancada própria. Então, a bancada deveria ser de apoio contra o governo, não estar na mão do presidente da Câmara dos Deputados. Mas também acho difícil conseguir enfraquecer o Lira. Acredito que, devido ao excesso de poder do próprio Lira, ele vai perdendo força, porque ele vai tendo que agradar alguns e desagradar outros. Mas acho uma tarefa complexa, acho uma tarefa difícil de conseguir isso, e levando em consideração que a pessoa, que o parlamentar que sugeriu isso é um desafeto do Lira, não vejo muita possibilidade de prosperar isso. Não deveria ser como é atualmente, que praticamente nós vivemos num parlamentarismo sem responsabilidade. O Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, ela tem, de certa forma, o presidente na mão, mas não tem responsabilidade nenhuma na gestão. Então, o Congresso faz o que quer e não é responsabilizado por nada. Então, acho uma situação difícil. E eu acredito que o Brasil deve sair dessa dificuldade, ainda vai ter que buscar outros caminhos, porque sair dessa dificuldade que o próprio Executivo acabou se entregando, o governo anterior também era a situação assim, e o Legislativo está se fortalecendo e o Executivo se enfraquecendo. Só que as responsabilidades pelo sucesso, o fracasso é só do Executivo. Então, acho a tarefa complexa, acho que deveria ser assim, mas é uma tarefa difícil de conseguir, porque hoje o Lira é a pessoa mais forte praticamente a pessoa mais forte do que o presidente. Júlio, seu posicionamento a respeito dessa situação? Olha, atualmente o Arthur Lira representa, né, ele agrega esses partidos que são de centro, né, seja o PP, o PSDB, os próprios partidos de desafeto, né, do próprio governo atual,
e os próprios partidos da base que hoje estão descontentes com o caminhar do governo atual. Então, assim, estranhamente, Lula foi detentor aí de 2 mandatos como presidente da República. E hoje a gente vê aí um governo que está mais perdido aí do que cachorro em dia de mudança. Talvez a segunda presidenta do Brasil, ela consiga fazer um pouquinho melhor esse trabalho. Né? Eu digo presidente porque Lula, no último encontro aí, no dia de ontem, aí, com a presidente da Comissão Europeia, chamou a sua esposa de, né, a Esbanja da Silva, como presidenta. Ou seja, o que a gente vai dizer? Temos hoje um presidente que viaja mais do que outra coisa, e quando mesmo estando no Brasil, ele também continua viajando nos seus delírios de campanha, né? Porque parece que está numa eterna campanha. Aí temos uma presidenta de honra e o vice-presidente aí que não vê a hora de colocar faixa. Mas voltando ao caso do Lira, o Lula precisa, vamos dar um conselho, né? O Lula precisa de alguém que faça, alguém novo, que faça essa mediação entre aliados e entre oposição. Um nome diferente, um nome que seja aceito. E não ele ouvir conselho de Renan Calheiros. Justamente esse pessoal que hoje está num centro, que quer algo diferente, quando vem Lula sendo aconselhado por esse tipo, por esse grupinho aí, que tem lá Renan Calheiros, Gleisi Hoffmann, automaticamente a resistência vem muito grande. Então ele precisa de alguém diferente, alguém ali que seja do partido dele, né, do grupo, mas que alguém que consiga intermediar isso aí. Estamos indo aí para o 6º mês de governo do governo Lula, e o que a gente vê é que não está andando. Né? Se não fosse o agro mesmo, o nosso PIB estaria zerado praticamente. A indústria, né, o serviço, que hoje detém aí a maior geração de mão de obra, está ruindo. Então, o Lula mesmo ontem também reforçou, né, que ele pede desculpas aí porque ele esqueceu de criar o 38º ministério, né, o Ministério dos Namorados, o Ministério do Amor. Talvez é isso que o Lula tem que fazer, criar um 38º ministério, muda o nome, coloca o nome bonitinho lá, né, o Ministério dos Eternos Amigos. Esse tipo de amigo aí que hoje em dia, já foi muito bom no passado, mas hoje em dia só atrapalha, né? Então coloca esse pessoal nesse ministério, né? Esse tipo de amigo que nem o amigo quer e os inimigos muito menos. E aí justamente coloca alguém para unificar esse trabalho dentro da Câmara, dentro do Senado. Hoje o Lira representa isso, esse grupo de descontentes, sejam eles de direita, sejam eles de centro ou de esquerda. Então o Lira hoje tem a faca e o queijo na mão. E para ele colocar a faca no dente e quiser brigar para justamente buscar aí uma imagem, algo novo dentro do cenário, ele vai fazer. Esse é o desafio do Lula hoje. Muito bem, olha, esse é o desafio, realmente é um desafio. Ambos comentários têm razão nesse sentido aí, né? Que é o desafio para o Lira, que o governo está meio perdido nessa questão da articulação política, de que o Lira, que não é nem de esquerda nem de direita, mas é de centro, e o centro a gente sabe que é fisiológico, procura aquilo que é melhor para si, né, e não para os outros ou para o país. Então, é o risco, né, de que o país está correndo com essa situação que a gente passa aí entre Câmara e Executivo. Olha, mas falando em Executivo e também Legislativo, já no Senado a situação não é tão complexa aí para o governo, já que o Alcolumbre já vai colocar a sabatina do Zanin na próxima quarta-feira, dia 21, rapidinho aconteceu. Então eu quero a opinião de vocês sobre essa rapidez do Alcolumbre de fazer a sabatina do Zanin e se tem alguma chance de o Zanin não passar nessa sabatina, Osmar. Zero chance. Ele vai passar. Pessoalmente, imaginando que Osmar foi eleito senador, eu votaria contra por algumas razões. Não se trata de capacidade, não se trata nada. Eu acho que o presidente não deveria indicar esse tipo de ministro, porque, na minha opinião, é inadequado.
Não deveria ser uma cota pessoal dele, porque, na realidade, não se discute o conhecimento técnico, jurídico do Zanin. Mas eu acho que um presidente não deveria indicar uma pessoa amiga, ou pelo menos comprometido na vida dele, que defendeu ele, muito próximo dele. Eu vejo muito mais como uma questão de amizade do que propriamente uma análise das qualificações dele. Não duvido que o Zanin tenha capacidade, acho que não deveria ser indicado, vai passar tranquilo, porque a oposição também vai votar, boa parte da oposição vai votar. Tem gente que estipula em torno de 60 votos, ou entre 50 e 60 votos para a indicação dele seja confirmada. Então, acho inadequado, mas não vejo impedimento técnico, não tem nada de ilegal na indicação, embora eu acho que esse tipo de indicação deveria existir restrições que, por exemplo, quem trabalha na própria gestão, por exemplo, um ministro, pessoas próximas que atuaram a favor do mandatário, não deveria ser indicado. Essa é a minha restrição. Com relação à capacidade do Zanin, também não vejo problema. O meu grande problema também é que ele tem 47 anos. Então, se tudo ocorrer, se ele assumir agora, ele vai assumir vivendo até os 75 anos. Então, ele vai ficar 28 anos. Eu acho isso inadequado. Para mim, o ministro deveria ter mandato, deveria ter um tempo, não poderia permanecer tanto tempo, ou, se não fosse assim, deveria ter a idade perto, vamos imaginar, dos 60, dos 55 em diante. Eu acho que é muito tempo o ministro permanecer tanto tempo, mas já temos o Gilmar Mendes, que vai permanecer mais ou menos o mesmo período, e os demais ministros também. Não é uma prática diferente. Acho inadequado pela proximidade com o presidente, mas não vejo nenhum problema técnico quanto a isso. Júlio, seu posicionamento, Júlio. Então, no próximo dia 21, né, teremos aí mais um registro de que Lula mente e tudo corre normalmente, né? Lula comentou muito bem lá no segundo turno, né, nas disputas de segundo turno, num debate realizado na Globo, inclusive, que ele nunca iria indicar um amigo para o STF, né, porque ele desprezava isso. Mas quem é o Zanin? O Zanin não é apenas um amigo. O Zanin é muito mais que um amigo, né? O Zanin é o seu advogado pessoal, aquele que tirou Lula da cadeia, que deixou ele elegível com a ajuda de outros amigos do STF também. Então, para quê, né? Por que não retribuir a este nosso grande amigo estimado advogado Zanin, né? Não vou entrar aqui no mérito da sua competência, que a gente vai ter mais um tempinho ainda, alguns dias, para falar sobre isso, mas, no mínimo, é imoral, né, a gente ter essa condição. Inclusive, isso já foi noticiado, eu estava verificando aí várias reportagens, tivemos, inclusive, no dia de ontem, uma matéria de um jornal francês, onde é que ele diz que é um flagrante conflito de interesses. Então, a entidade, várias entidades internacionais, inclusive, vêm com preocupação essa indicação. Hoje, no cenário econômico que a gente vive, com esse cenário de insegurança jurídica, agora nós temos um advogado pessoal do ex-presidente, né, apenado aí, que agora é presidente novamente, foi descondenado. As situações ficam muito instáveis para este governo. Então, no mínimo, ele poderia ter esperado, né? Poderia ter deixado isso aí, quem sabe ter dado a vaga aí para o Benedito Gonçalves, né? O Benedito Gonçalves também está esperando uma vaga aí no STF, mas talvez essa ele vai coroar após o dia 22, né? Que sarcasticamente também foi agendado pelo ministro do Alexandre de Moraes a votação de cassação dos direitos eleitorais aí do Bolsonaro. Então vai ser uma semana bem tumultuada semana que vem, né? Dia 21 e 22. Pois é, o que eu percebo também é que acaba acontecendo tudo de acordo com o que a oposição falava. Então, até do ponto de vista estratégico, que esse governo acaba errando, porque, por exemplo, todo mundo falava que o Zanin poderia ser indicado. Pô, não seria o momento de indicar o Zanin?
né? Deixa de fora para dizer, não, ó, não indiquei um amigo, coloca lá qualquer um outro. E todo mundo falava do Foro de São Paulo, da força do socialismo e tal. Pô, já vai ter uma reunião no final do mês do Foro de São Paulo aqui, com representantes de partidos da extrema esquerda aqui da América Latina, aqui no Brasil. Então, estão fazendo tudo para dar, né, para dar pano para manga, para dar munição, né, para os adversários. E aí fica complicada a situação. E para a gente encerrar aqui o nosso debate do dia de hoje, é o seguinte: com Lula, União Europeia anuncia 100 milhões de reais aqui para o Fundo da Amazônia. Em termos internacionais, me parece mesmo, observando as notícias no âmbito internacional, me parece que no âmbito internacional o Lula ainda é enxergado como um amigo da comunidade internacional, mais do que era o Bolsonaro. Ele tem uma repercussão mais positiva do que tinha o Jair Bolsonaro. Quero a opinião de vocês a respeito disso também, começando com você, Júlio. Olha, eu não vejo que seja tão exemplar essas declarações do Lula, né? O que acontece é que esse mesmo problema que a gente vê no Brasil, né, dessa esquerda, desse pensamento socialista, ele acontece lá fora também. Ele já está corrompido. O sistema como um todo, hoje, a gente tem que brigar, né, com essas questões. É como bem dito anteriormente por você, né? Há uns 10 anos atrás, quando se falava essa questão do Foro de São Paulo, era uma situação exagerada. E agora, com o Lula novamente no governo, a gente tem aí, na próxima semana, 29 de junho a 2 de julho, né, o 26º encontro do Foro de São Paulo, que será realizado em Brasília. E aí a gente vê todas essas situações acontecendo, né? A senhora Úrsula, aí, presidente da Comissão Europeia, disse estar unindo forças contra as mudanças climáticas. Então, é um discursinho, né? Me desculpe, mas faz totalmente contra, né, o que vem acontecendo. O próprio processo evolutivo, as mudanças que vêm acontecendo do meio ambiente como um todo, é um processo de evolução. Claro que a interferência do ser humano, do homem aqui, ela pode acelerar um pouquinho esse processo, mas essa velocidade ela é mínima. Vários estudos já dizem isso, mas eles colocam como sendo uma coisa muito exagerada. Bem mencionado ontem por ela mesmo, floresta amazônica é uma maravilha da natureza, é o pulmão verde do nosso planeta. Para isso, então, ela está prometendo aí os seus 20 milhões de euros, né, para esse fundo amazônico. Isso dá aí uns 100, 105 mil milhões de reais. E aí eu pergunto, só isso? Porque a gente olha que 100 milhões parece muito, mas para cuidar da maravilha da natureza, né, esse berço do pulmão que nós temos para o mundo, eles vêm oferecer apenas 100 milhões? Só o Neymar ganha 55 milhões de dólares. Então, eles querem oferecer 100 milhões para ajudar a preservar o nosso bioma, que é o mais importante do mundo. Então, assim, não existe almoço de graça, né? De grátis, como a gente diz aí. A própria declaração dela já diz que tem segundas intenções, que desde que houve aí a invasão da Ucrânia pela Rússia, a comunidade europeia, vários países aí vêm verificando possíveis ideias e convênios e posições ali para tentar buscar outras fontes de comércio e minerais essenciais, inclusive. Então, ajuda de um lado e puxa o tapete do outro. Aí vem o Lula lá no final ainda falar, aí parece que meio que tentou consertar aquele discurso que ele fez errado lá na Europa sobre a questão do ataque, né? Agora ele vem dizer que não é bem assim, mas a gente depende da Rússia também. Né? Os nossos insumos para o agronegócio, fertilizantes, combustível, vêm da Rússia. Então, é um discurso que depende de quem você está sentado, né? Você defende um e o outro. Aí vem o meu colega dizer que é importante a gente ter essas relações. Né? Realmente, é importante a gente ter relações que nem essa que vão acontecer agora no final do mês com o Foro de São Paulo. Né? Nicarágua, Venezuela, Cuba, pessoal do Irã. Então, é tudo gente boa, assim, tudo um pessoal assim, que pode ajudar bastante o Brasil. Realmente ajudar com o quê? Eu não sei, mas pelo que dizem, pode ser que ajude.
Osmar, para finalizar o nosso Política com Pimenta, o seu comentário. Hoje está meio linha de frente o programa. Olha, mais do que eu acho. mas o Pavinato não está aqui, né, Osmar? Não está, mas... Olha, que faz uma semana que eu não assisto. Está tudo que é ruinzinho do lado. Voltando ao assunto. Na realidade, os 100 milhões de reais ou 20 milhões de euros, de fato, como diria o Milton Neves, dinheiro de pinga. Em termos do monumental tamanho do assunto. Mas o que ficou acertado, o que foi discutido ontem, não se trata apenas de proteção da Amazônia, mas se trata de participação no mercado comum europeu, lá do mercado do europeu. E o que está se discutindo, o que tentou se discutir, é restringir ainda mais a exportação de produtos, ou de derivados do desmatamento, que a União Europeia quer impedir que o Brasil... ela colocou uma restrição que não pode ser exportados pelo Brasil produtos, diga-se carne e outros derivados, madeira e outros derivados, que sejam oriundos da área de desmatamento. Então, essa é uma discussão que, inclusive, o presidente questionou isso, porque eles querem um afrouxamento, vamos dizer assim, dessa penalidade, que o Brasil seria punido caso exportasse isso. Eu continuo dizendo, eu já passei do Cabo da Boa Esperança, mas as próximas gerações precisam da Amazônia preservada. Então, eu sou uma pessoa que concorda com a preservação da Amazônia, ou a exploração racional. Nos últimos 4 anos, nós não tivemos isso. Então, o Brasil precisa preservar. Agora, que condições possam ser estabelecidas? E esse acordo de ontem não se trata apenas da preservação da Amazônia, também se trata da participação do Brasil no mercado comum europeu. Então, aquele acordo Europa-Mercosul. Então, é esse assunto que está se tratando. Acho uma coisa positiva. Esse acordo está pelo menos há 20 anos sendo elaborado e ainda não saiu. E a Europa não quer apenas explorar a Amazônia, ela quer colocar o máximo de restrições ao Brasil para que não exporte para a Europa. Que esse é o ponto principal. Não se trata de preservar a Amazônia, mas preservar o mercado europeu para os europeus, que essas são as restrições maiores que a Ursula von der Leyen lá colocou. Esse é o assunto que está sendo tratado. Mas o Brasil deve sim preservar a Amazônia, mas ele ter o controle com o dinheiro de quem ajuda a fazer. Essa é a minha opinião. Muito bem, dadas as opiniões aí sobre os temas de hoje, nós vamos encerrando por aqui o nosso Política com Pimenta, 7h59, agradecendo a participação dos nossos comentaristas que voltam na próxima quinta-feira, aí a partir das 7h30, 7h35, com mais uma edição do nosso Política com Pimenta. Um abraço, Osmar, até na quinta. Um abraço, Daíra, abraço, Júlia, abraço ao Aldori e ao Júlio, e abraço aos nossos ouvintes e até quinta. Júlio, até lá, até na quinta. Até na quinta, então. Um abraço aí, Osmar, Odair, né, nossa equipe, e aos nossos queridos ouvintes até na quinta-feira, então. 7h59, olha, nós vamos